Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui no nosso culto online, né? Já tivemos a nossa EBD pela manhã e agora chegamos no nosso culto online. Se você não pode estar lá na igreja, você está me acompanhando por aqui. Mesma palavra, mesma ministração. Mas se você ainda quer matar a saudade um pouquinho da igreja, rever os irmãos, você na quarta-feira pode rever essa mensagem, porém a que foi ministrada lá na igreja, aqui no canal, tá joia? Mas olha, quero dizer para você que vale muito a pena, mesmo que você esteja nos acompanhando pelo culto online, vale a pena demais você ouvir a ministração novamente, porque é sempre diferente. É o mesmo tema, é o mesmo texto, mas o Espírito Santo ele sempre fala de um modo novo, porque a palavra de Deus é fonte de água viva, ela se renova todas as manhãs. Então, se você está assistindo essa ministração, quarta-feira assiste de novo, porque eu sei que Deus vai falar com você de um modo diferente naquela ministração que será dada lá na igreja. Tá joia? Então, meus irmãos, nós seguimos na nossa série Evidências da Fé. Chegamos à nossa quarta ministração dentro dessa série. Olha que curioso, né? Na nossa EBD, nós chegamos hoje à lição 4 e na nossa série Evidências da Fé, chegamos à nossa quarta ministração. Uma boa coincidência. Mas eu quero falar com vocês nessa noite sobre o tema Prósperos no Deserto. Deserto normalmente é visto como lugar de falta das coisas, não é verdade? Como alguém pode ser próspero no deserto? Você e eu podemos, né? Passamos por muitos desertos em nossa vida, mas ainda assim podemos ser prósperos apesar dos desertos que se levantam sobre as nossas vidas. Vem comigo, Êxodo 16, versículos 11, 12, 31 e 35. Estou repetindo para você que está com a sua Bíblia aí. Êxodo 16, versículos 11, 12, 31 e 35. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés, eu ouvi, o Senhor ouviu, as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Vamos lá? Versículo 12, 11 e 12, agora 31 e 35. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Que texto maravilhoso, né? O texto do maná é um texto que fala muito ao meu coração. Eu acho que é um texto que fala ao coração de todo cristão, não é? É um grande milagre do Senhor, uma grande demonstração de cuidado, de carinho do Senhor. Mas nós estamos, meus irmãos, aprendendo com essa série sobre a importância da fé para nós vencermos dias difíceis, né? 2020 foram tempos difíceis, 2021 não está sendo necessariamente fácil. Não sabemos o que tem aí pela frente para nós enfrentarmos. Os tempos ainda são difíceis. E essa série ela vem para nos mostrar que a fé ela é de suma importância para nós vencermos tempos difíceis como aqueles que nós estamos vivendo. Até aqui nós já vimos como que Moisés ele tinha uma fé pequena, porém com o tempo ele foi tendo experiências com Deus e a sua fé ela foi sendo fortalecida. Mas não foi, meus irmãos, apenas Moisés que viveu experiências fortalecedoras. Todo o povo de Deus, né? Todo o povo de Deus, os hebreus, todos eles viveram experiências com o Senhor, que fortaleceram a fé desse povo. Deus não queria apenas Moisés firme na fé, Ele queria todo o povo. E o povo experimentou também coisas com Deus.
E essas coisas levaram o povo a aprender a confiar totalmente em Deus. É isso que nós precisamos. É isso que você e eu preciso, né? Confiar totalmente em Deus. O povo, meus irmãos, o povo também viveu coisas tremendas, coisas que levaram o povo a crescer na fé, a entenderem que Deus nunca os deixa passando necessidades, mesmo em meio aos desertos, mesmo em meio às dificuldades. E aí, meus irmãos, para aprender a ser fiel, para ensinar a fidelidade àquela gente, àquele povo, Deus levou o povo a peregrinar 40 anos pelo deserto. O povo foi desobediente. Depois de tudo que Deus fez, eles construíram aquele bezerro de ouro. Disseram que foi aquela estátua inútil que havia tirado eles do Egito. Ou seja, né, blasfemaram na cara do Senhor. E aí Deus disse o seguinte: vocês ainda não aprenderam, não é, a crer em mim? Então vou levar vocês a uma experiência. Às vezes a gente olha assim, 40 anos parece muita coisa, mas para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Não importa se passam muitas gerações, porque para Deus ele quer ganhar o povo como um todo, todas as pessoas. E Deus leva essa gente a ficar 40 anos no deserto, em meio a um lugar difícil para comida, um lugar difícil para bebida, para água, um lugar difícil para se estar, para se viver, um lugar com animais peçonhentos, né? Um lugar perigoso, um lugar de muito calor ou de muito frio, um lugar de escassez de tudo. Porém, meus irmãos, apesar do lugar difícil que é o deserto, da falta das coisas, guarda isso, apesar da falta das coisas que existe no deserto, Deus não deixou o povo passar necessidade. Não faltou nada para essa gente. Apesar do deserto ser um lugar onde falta todas as coisas, para o povo de Deus que viveu 40 anos no deserto, não faltou nada. Não faltou nada. Deus ensinou a essa gente que estava ali com eles em meio às dificuldades. Ensinou para essa gente que nada lhes faltaria, mesmo em um lugar onde falta tudo. Que lição! Essa é a didática de Deus. Você vê o povo andando ali no deserto, né? Eu sei que é tentador pensar assim: olha, Deus está castigando o povo. Eu não sei se Deus está castigando o povo. Deus está ensinando o povo a ter fé. Era necessário o povo viver em um lugar onde não tinha nada. Deus lhes daria tudo em um lugar onde não existe nada, para que esse povo reconhecesse o cuidado e a provisão do Senhor. E nós sabemos que não faltou nada para esse povo no deserto. Não faltou água, não faltou comida, não faltou roupa, as roupas não se consumiam, os calçados, né, não se gastavam. Não faltou saúde, sabemos que esse povo não ficava doente no deserto. Como? 40 anos, né? Sem doenças. Mas com certeza, o que mais chama a nossa atenção nessa história toda, meus irmãos, tanto que nós falamos tanto sobre isso, é o maná. A provisão de Deus de alimento num lugar tão vazio das coisas, num lugar tão carente de tudo, no deserto. E Deus lhe dá o maná, um alimento que ficaria para a história, né? Nós sabemos que o texto bíblico nos fala que tem maná guardado dentro da Arca da Aliança, para que as próximas gerações soubessem daquilo que Deus fez ali no deserto. Isso me empolga, sabe? Como teólogo, isso me empolga. Eu fico pensando se a gente conseguisse encontrar a Arca da Aliança. Claro que a gente não poderia olhar para dentro dela, não significa que a gente não poderia abri-la. Não poderíamos olhar para dentro dela. Mas seria sensacional, ao abrir a arca, poder ter acesso ao maná, ver como ele era. Já pensou? Você já pensou? Eu acho que se eu passasse por uma experiência dessa, eu ia ter que comer um pedaço. Não ia ter jeito.
Eu ia querer saber o gosto, ainda mais porque a Bíblia diz que o gosto era muito bom, né? Como um pão de mel. Que fantástico! O deserto, meus irmãos, não era o lugar daquela gente. Deus não ia deixar esse povo ficar ali para sempre, 40 anos. Foi só o tempo de trocar a geração, né? Daqueles que traíram o Senhor, daqueles que construíram o bezerro, daqueles que levaram Moisés a pecar e quebrar as pedras sagradas. O salário do pecado é a morte. Essa gente, de fato, Deus decidiu que não entraria na terra prometida, mas seus descendentes entrariam. Isso já era maravilhoso. Os descendentes dessa gente seriam fiel. Os descendentes dessa gente aprenderiam a confiar no Senhor. O deserto era um lugar provisório, mas o lugar provisório é também um lugar de provisão. Pode repetir comigo? Fala aí na sua casa, ó. Se tem algum familiar seu do seu lado, lugar provisório é lugar de provisão. O que eu quero dizer para você? Guarda isso, né? As dificuldades chegam para nós. Os desertos chegam na nossa vida. Vivemos muitos desertos, muitas dificuldades, mas ninguém vive as dificuldades para sempre. Os desertos que vêm sobre a nossa vida, eles não duram para sempre. Mas enquanto eles duram, podemos viver a provisão de Deus. Porque lugar provisório é lugar de provisão. E as dificuldades vêm sobre nós e quantas vezes nós vemos o cuidado do Senhor sobre nossas vidas, não é verdade? Deus, ele sempre tem um maná para o seu povo em meio aos desertos da vida. E hoje eu quero refletir um pouquinho com você sobre isso. Quero fazer algumas considerações a respeito do maná, algumas características do maná, né? Como que esse povo foi próspero mesmo dentro daquele deserto. E o maná nos ensina. O maná nos ensina e nos ensina muito. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, a primeira característica do maná, a sua origem. A palavra de Deus nos ensina que o maná, em Êxodo 16, versículos 13 e 14, o maná, ele vinha de Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Esse orvalho era o maná. Depois, esse orvalho marcava o maná, né? Depois que o orvalho secou, né, aquele sereninho, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Então a primeira coisa que nós aprendemos com o maná é a sua origem. O maná, ele vinha do céu. Ele vinha junto com o orvalho, né? De onde vem o sereno? Ele vem do céu. E a palavra de Deus nos ensina que o maná, ele vinha do céu. Toda a provisão de Israel no deserto veio do céu. Há 2 anos atrás ficou forte na nossa igreja uma expressão: céus abertos sobre a sua vida, né? Céus abertos sobre a minha vida e a sua vida, sobre a sua casa. Meus irmãos, as provisões de Deus, elas vêm do céu. Não importa o que você esteja passando, não importa a luta, a dificuldade, a adversidade, Deus, ele traz provisão para você e para mim do céu. Isso significa que ela vem de Deus. Esse povo precisava aprender a ser grato a Deus, ao céu, e não a um bezerro que eles mesmos construíram, a um ídolo que eles aprenderam a adorar e a amar no Egito. Então ficar 40 anos ali naquele deserto foi importante. Esse povo começou a aprender com o maná que a provisão vinha do céu, vinha de Deus. E ainda é assim hoje. Quando passamos pelos nossos desertos, a nossa provisão vem do céu. Vem do céu. Aquela gente precisava aprender a ser grata. Eles precisavam aprender a agradecer a pessoa certa, porque eles estavam agradecendo a pessoa errada. Estavam agradecendo aquele bezerro de ouro por terem sido retirados do Egito. E eles viram que foi Deus que havia os tirado. Você já fez alguma coisa por alguém e esse alguém agradeceu a outra pessoa? Talvez você se sentiu mal com isso, né? Você fez alguma coisa para alguém com muito carinho. E ao invés da pessoa agradecer a você, a pessoa agradeceu a outra pessoa. Deus passou por isso, né? E aqui Deus começa a ensinar essa gente que a provisão vinha dele.
dele, do céu. Tudo que recebemos vem do Senhor. Amém? Segunda característica do maná, além dele vir do céu, é o seu objetivo. Êxodo 16, versículo 15, ele nos fala sobre o objetivo do maná. Esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. O maná ele veio para saciar a fome do povo. O maná ele tinha um objetivo, e o seu objetivo era que cada necessidade do deserto fosse suprida. Isso é verdade, meus irmãos. Cada necessidade do deserto era suprida pelo Senhor. Eles tinham sede, Deus trazia água da rocha. Eles tinham fome, codorna e pão. Doenças, não ficavam doentes. Frio, a noite é muito frio no deserto. Uma coluna de fogo de noite para aquecê-los. Andar no deserto de dia pode matar alguém de insolação. Uma nuvem sobre suas cabeças constantemente lhes guardando. Olha, meus irmãos, o maná, assim como essas outras coisas que eu dei como exemplo, ele tinha um objetivo. No nosso deserto, Deus ele dá a providência de acordo com a nossa necessidade. Guarda isso no seu coração. A providência de Deus, ela é de acordo com a nossa necessidade. Ele faz grandes providências para grandes necessidades. Ele faz providências certas em momentos certos. Então aprenda a confiar no Senhor. O povo tinha fome? Maná. Para satisfazer a sua fome. Amém? O maná não era para satisfazer a sede. O maná não era para satisfazer o frio. Ele tinha um propósito específico. Então as providências de Deus na nossa vida também são assim. Elas têm um propósito específico, que são as nossas necessidades específicas. A terceira característica do maná era a sua quantidade. Deus ele mandava muito maná. Mas havia uma questão a respeito dessa quantidade. Êxodo 16, versículos 17 a 18. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns, olha só a desobediência. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha colhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Meus irmãos, quando a família era muito grande, né? Imagina uma família de 20 filhos. Eles podiam pegar maná para 20 pessoas. Agora imagine um casal ou uma pessoa que morava sozinha. Ela não ia pegar maná para 20 pessoas. Até tentaram. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas se eles pegassem, dava ruim. Depois eu vou falar sobre isso. A questão não é essa nesse ponto. Quero dizer para você que tanto aquele que precisava para 20 pessoas, porque a sua família era enorme, como aquele que precisava só para ele mesmo, aquele que precisava só para ele mesmo pegava para ele satisfazer. Aquele que precisava para 20 pegava para 20, não faltava para ninguém. A provisão de Deus, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio ao deserto que você possa estar vivendo nesse momento, ela vai ser suficiente para você. As providências de Deus, elas são suficientes para nós. Tem um hino do cantor cristão assim, não tem? Que a graça do Senhor ela é suficiente para mim. Não é? A provisão do Senhor ela é suficiente para mim. Eu não sei qual é a adversidade que você pode estar vivendo, qual é o deserto desse momento. Talvez você está vivendo um deserto financeiro, um deserto de saúde, um deserto emocional. Deus ele vai trazer a provisão para você na quantidade que você precisa. Tá bom? Aprenda a confiar. Deus ele tem providência para todo mundo e não falta para ninguém. O maná era suficiente para alimentar e satisfazer todo o povo. E Deus ele dava em abundância o maná, segundo a necessidade daquela gente. Então às vezes você pode estar passando por um problemão. Deus vai te ajudar com o seu problemão.
na quantidade que você precisa. Pastor, mas eu preciso de muito. Deus vai te ajudar com muito. Pastor, eu estou com um probleminha. Deus vai te ajudar com o seu probleminha, na medida da sua necessidade. No deserto da vida, você experimentará a provisão de Deus na medida certa. Amém? Glória a Deus por isso. Quarta característica do maná, a sua colheita. Êxodo 16, versículo 16. Deixa a sua Bíblia aberta em Êxodo 16, hein? Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Olha que coisa interessante, né? O maná, meus irmãos, ele era colhido individualmente. As pessoas pegavam segundo a sua necessidade pessoal. No máximo, ela pegava para ela e para a casa dela. Mas ela não pegava para ela e para o vizinho, para ela e para os parentes, não. Pegava para ela, para a casa dela. E quando ela pegava a mais, eu disse que eu ia citar, né? Apodrecia. Quando ela pegava para o dia seguinte, apodrecia. Eles só podiam pegar a mais se fosse sexta-feira, porque no sábado era o dia do Senhor, ninguém trabalhava, todos descansavam. Nesse dia o maná não apodrecia, se eles pegassem a mais. Mas o maná, meus irmãos, ele era colhido na medida certa, né? Não adiantava o povo esperar mais do que eles precisavam. Isso era uma lição de Deus. Vem para cá, olha para mim. Deus queria ensinar para eles o seguinte: aprendam a confiar em mim. Às vezes eles tinham medo, esse é o segredo do texto, de que no dia seguinte pudesse faltar maná. Então eles pegavam para aquele dia e para o dia seguinte. Mas Deus queria ensinar para eles a confiar no Senhor. Amanhã não vai faltar nada, então pegue para hoje. Olha que lição de vida. Amanhã não vai faltar nada. Pegue para hoje, o suficiente para hoje, porque amanhã tem mais. Olha, para o seu problema de hoje, Deus ele tem providência. Agora, para o seu problema de amanhã, pertence a cada dia o seu mal. Amanhã Deus vai trazer outra providência para você. Não se preocupe lá na frente, não é? A palavra nos orienta, pertence a cada dia o seu mal. Guarda o seu coração. Quinta característica do maná, a sua disciplina. Olha que interessante, versículos 19 a 20. Ninguém deve guardar maná para amanhã seguinte, é o que eu acabei de falar. Ordenou-lhes Moisés, todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho, começou a cheirar mal, por isso Moisés se irou com eles. Ou seja, eles ainda não tinham disciplina para confiar no Senhor. Eles ainda ficavam inseguros quanto ao dia de amanhã. Era um maná recolhido em desobediência. Você está passando por um deserto? Eu estou passando por um deserto? O segredo é a obediência. Quando eles obedeciam, eles tinham o que eles precisavam. Quando eles desobedeciam, o maná apodrecia. Faltava o que eles precisavam, né? Então a gente precisa guardar isso no nosso coração. A obediência é tudo, meus irmãos. Enquanto nós andamos debaixo da obediência ao Senhor, nós somos tão abençoados. Deus ele cuida de nós, ele provê aquilo que nós necessitamos. Ande debaixo da obediência e nada vai faltar para você, nem no deserto. O problema é que nós vivemos uma geração de desobedientes. A geração da desobediência. Precisamos aprender a obedecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Guarda isso no seu coração. O maná colhido em desobediência, ele apodrecia. Não existe lugar para desobediência na nossa vida espiritual. Sexta característica do maná, o seu testemunho. O maná ele também tinha um caráter de testemunho. Êxodo 16, 32 a 33. Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações. Esse jarro estava dentro da Arca da Aliança. Para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Interessante que esse pão não apodrecia. Então Moisés disse a Arão:
Põe uma vasilha, numa vasilha à medida de um jarro de maná. Coloque-a adiante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. O fato desse maná estar ali, na presença do Senhor, né? Porque a Arca da Aliança ela representa a presença do Senhor, preservava esse maná, preservava essa bênção. E o maná, ao mesmo tempo, ele testemunhava do cuidado de Deus pelo seu povo. Olha, o cuidado de Deus, ele derrama o cuidado dele sobre a nossa vida no meio do deserto, até mesmo porque Deus ele testemunha de si mesmo, ele testemunha do seu próprio poder. Mas é muito importante, meus irmãos, que quando a gente estiver passando pela nossa luta, pelo nosso deserto, pela nossa dificuldade, e quando a gente vê Deus entrando com a provisão, Deus resolvendo o nosso problema, é importante a gente dar testemunho para que todos saibam quem é que tem cuidado de nós, quem é que tem zelado por nós. E aí, meus irmãos, quando nós damos testemunho, as pessoas vêm, elas reconhecem o deserto da nossa vida e elas reconhecem que alguma coisa aconteceu. E elas ficam curiosas e aí elas querem conhecer mais desse Senhor que cuida de nós. Então guarda isso, porque até o deserto que você passa, ele pode ser uma oportunidade para estar abençoando outras vidas. Deus pode estar usando esse momento difícil que você está vivendo para que outras vidas sejam tocadas. Então testemunhe do cuidado do Senhor, mesmo no deserto. Eu disse para você, aquela geração ela não ia entrar na Terra Prometida. Deus já havia decidido assim. Mas a próxima geração, os filhos desses, eles olhariam o maná naqueles jarros. Eles se lembrariam daquilo que ouviram de seus pais e aprenderiam a confiar no Senhor. Isso é demais, meus irmãos. Esse texto é fantástico. Precisamos aprender a confiar no Senhor e a testemunhar do cuidado do Senhor pelas nossas vidas. Sempre deixe claro para as pessoas quem é que cuida das suas necessidades. Amém? Em último lugar, a sétima e última característica do maná é a sua duração. Êxodo 16, versículo 35, já não fala duração para eles comerem, mas até quando o povo recebeu o maná? Os israelitas, versículo 35, comeram maná durante 40 anos. Enquanto estiveram no deserto, houve providência de Deus. Talvez, eu acho isso muito curioso, talvez tinha gente lá fora do deserto, nas cidades, mendigando, passando fome. Mas quem estava no deserto, no lugar de escassez, não lhes faltava nada. Enquanto eles estiveram naquele deserto, foram prósperos. Talvez mais prósperos do que pessoas que estavam fora do deserto, nas cidades. 40 anos, até chegarem a uma terra habitável, comeram maná, até chegarem às fronteiras de Canaã. E é interessante que ao chegarem em Canaã, no dia seguinte, eles olharam e não havia mais maná, porque agora eles haviam chegado na promessa, uma terra que mana leite e mel, uma terra que planta e nasce, uma terra próspera, uma terra com casas já construídas, as quais eles somente tomariam posse, porque Deus estava com eles. O maná ele foi enviado até a chegada da terra prometida. E eu quero dizer para você que isso significa que Deus ele sabe exatamente até quando você está no deserto. Ele sabe muito bem até quando vai durar o seu deserto. E Ele não vai deixar nada faltar para você, apesar do deserto. Amém? Deus ele não perde você de vista. Deus ele não esquece de você, como muita gente diz por aí. Ele sabe exatamente das tuas necessidades. Deus sabia exatamente da necessidade desse povo. Quando eles chegaram em Canaã, quando eles saíram do deserto, Deus disse: esse povo não precisa mais de maná. Agora tem muito mais para eles. Tem algo muito melhor, algo muito mais abundante para eles. E assim acontece conosco também. Deus sabe exatamente até quando vai durar o nosso deserto. E Ele vai nos sustentar por todo o deserto. E depois da prosperidade vivida no deserto vem o quê? Mais bênção, mais cuidado, mais promessa, mais prosperidade do Senhor.
Não confunda, tá? Não pense que eu estou pregando para você aqui uma mera teologia de prosperidade. Estou falando para você de Bíblia, daquilo que Deus faz por você e por mim. Ele cuida, Ele zela. Dizem aí no mundo, né? Quem ama, cuida. Deus, Ele ama a mim e a você, Ele ama o seu povo. E Ele cuida do seu povo no deserto e fora do deserto. Amém? Concluindo, meus irmãos, qual é o seu deserto? Qual é o deserto que você está vivendo? Será que você está vivendo um tempo de escassez, um tempo de secura? Seus dias têm sido difíceis? Então eu tenho uma notícia para você nessa noite. Você pode experimentar a provisão de Deus, mesmo no deserto. Mesmo nos desertos da vida. Os desertos passam. Lembre-se, lugar provisório é lugar de provisão. Deus está cuidando de você. Concentre o seu foco no Senhor, no seu poder, e você viverá o sobrenatural de Deus durante a sua peregrinação pelos seus desertos. E isso é uma evidência da fé. Vamos falar com o Senhor? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a certeza de que tanto no deserto como fora dele, nada nos falta, porque os seus olhos estão sobre nós. O Senhor sabe onde estamos, até quando ficaremos. O Senhor conhece as necessidades pelas quais passamos e traz providências de acordo e na proporção das nossas necessidades. Nada nos faltará, em nome de Jesus. Por isso nós precisamos buscar o reino do Senhor, a sua justiça. Todas as outras coisas então nos serão acrescentadas e nada nos faltará. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Mesmo nos desertos, sabemos que somos prósperos ao lado do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma semana muito abençoada, de muita graça, de muita paz, de muita bênção e de muita provisão, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. No deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é
Que Deus é este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é este que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.